Oi, eu sou o Dri, seja bem-vindo. Quando os capítulos dessa leva estavam lançando, teve uma certa quantidade de caracteres que contabilizavam para um volume inteiro faltando. Era especulado que um conteúdo exclusivo sairia para Light Novel, e de fato, ele saiu. Foi um prólogo do Aldebaran com a Equidna, não foi parte de Nostella no Life, mas foi conteúdo sobre a época em que o Aldebaran ainda estava em treinamento com a bruxa. E meu amigo, nessa parte da Light Novel teve uma ilustração absurda. É claro que ela vai ser mostrada aqui nesse vídeo e eu vou comentar sobre. Mas, antes de começar o vídeo, já vai deixando o teu like, se inscreve, comenta, compartilha. Confere a descrição do vídeo também. Lá vai ter meu link do LivePix e outro para comprar os volumes oficiais e traduzidos da Light Novel. E termina hypando o vídeo também. Agora vamos pro resumo. Bem como você, eu sou uma garota que é uma completa falha. O prólogo começa com essa frase dita pela bruxa da ganância. O Aldebaran escuta ela dizer isso e fica sem reação, optando pelo silêncio. A cena se passa novamente naquela área criada pela bruxa. O Aldebaran já chegou a perguntar sobre a verdadeira natureza daquele lugar. Mas quando ele fez essa pergunta, a bruxa só tentou enganar ele, dizendo que aquele lugar era como um sonho quando alguém está cochilando. Mas naquele momento, diferente de todas as vezes, o que preenchia o lugar era a escuridão de um céu noturno cheio de estrelas. O tempo naquele ambiente estava sempre parado ao meio-dia, já que ele foi criado pela bruxa. Não era um lugar que possuía uma noção de tempo. O Aldebaran se perguntava se aquela mulher, que não tinha cores além do branco e do preto, seria comovida por um dia com o céu limpo ao ponto de só replicar isso naquele lugar. Bom, era uma surpresa estar de noite ali, e quando o Aldebaran olhou para a causadora daquele fenômeno, ela estava dormindo na mesa de chá. O Aldebaran fica surpreso de saber que até mesmo aquela bruxa é capaz de dormir. É um pensamento que é até óbvio, mas não tanto quando o tópico da situação era a Equidna. Ela era uma criatura absurda que era capaz de criar uma dimensão na hora que quisesse. Não seria estranho pensar que ela não precisava dormir. Para falar a verdade, o Aldebaran, em nenhum momento em que estiveram juntos, testemunhou a bruxa dormindo. Ele olha para Equidna dormindo e pensa em como ela é tão bonita que chega a irritar. Ele pensa em pegar alguma coisa para rabiscar a cara dela, mas ela faz um barulho. Ele se assustou e começou a ficar meio nervoso, mas uma coisa que aconteceu com a bruxa deixou ele mais espantado ainda. Uma lágrima estava caindo do olho dela. Por impulso, o Aldebaran decidiu acordar a Equidna do seu sonho. Ele balança o ombro dela, acordando a bruxa. Com uma certa infelicidade na voz, a Equidna diz que tinha sido só um sonho. Aquela emoção dela fez o Aldebaran se sentir um pouco solitário. Ele pergunta se ela era uma criança por chorar enquanto dormia, e pergunta com que ela sonhou. Ele instantaneamente se arrependeu de perguntar. Ele pensava que iria ser bombardeado por conhecimento sobre sonhos, ou ser zoado e provocado por demonstrar interesse pelo sonho dela. Mas a resposta da Equidna foi uma surpresa. Ela repetiu a frase que ela disse enquanto estava dormindo, sobre ela também ser uma falha. O Aldebaran não entendeu o que ela quis dizer. Ele se pergunta se ela não liga dele fazer essas perguntas. Qual era a razão para essa resposta tão educada? E também, se ela se machucaria caso ele realmente tentasse perguntar algo a mais. A Equidna diz que ela não é alguém capaz de ser machucada por ele, dizendo que é porque ela é uma bruxa malvada. Mas aquela frase só fez o Aldebaran pensar que não tem nada parecido com um sentimento vindo dela. Ele a chama de sensei, e a Equidna diz que essa palavra geralmente traz consigo um significado de honrosidade, mas ela não sente vindo do Aldebaran nada que pareça um sentimento de respeito. Em cima da mesa, 2 xícaras de chá são materializadas. A Equidna pergunta se deveria fazer alguns doces, mas o Aldebaran diz que não. Não eram reais mesmo? Tudo que isso faria seria deixar a sensação de fome do Aldebaran toda bagunçada quando ele voltasse pro lado de fora. O Aldebaran repara que não tem mais nenhum traço daquelas lágrimas no rosto da bruxa, e se surpreende que até mesmo ela tem seus momentos cabisbaixos. O Aldebaran se pergunta, quem no mundo julgaria a bruxa da ganância como uma falha? Bom, agora o Aldebaran perdeu a chance de perguntar sobre esse sonho. Ele se pergunta se terá outra chance de novo, e se tiver, se ele gostaria de saber a resposta. Caso ele queira, a razão para esse desejo seria talvez uma busca por simpatia, compaixão, ou talvez ele quisesse que aqueles olhos que ansiavam por conhecimento se voltassem para ele, e apenas para ele. A estrela seguidora, que assim como a bruxa da ganância era uma falha, não sabia. E assim, eu finalizo esse resumo. Cara, sempre vai ser legal a gente ver mais interações entre esses dois. Eles são simplesmente 2 dos personagens mais misteriosos da obra. E principalmente agora que o Aldebaran tá recebendo um destaque grande na obra, a gente vai ver mais e mais, e de vez em quando, a gente vai acabar recebendo alguns pedaços de lore. Esse prólogo não trouxe tanta coisa assim, porém, tiveram umas coisinhas aqui e ali.
Primeiro que o prólogo já começa com a Echidna falando que é uma falha, tanto quanto alguém que ela estava encarando nos sonhos. É engraçado que ela diz a mesma coisa para Aldebaran quando acorda. Também é muito curioso ver a Echidna, quer dizer, essa Echidna, mostrando um certo nível de afeto por alguns momentos que ela viveu. Ela claramente estava sonhando com alguma coisa boa, alguém do passado dela, visto que ela até ficou decepcionada quando percebeu que tudo foi um sonho. O terceiro capítulo de Nostella no Life nos trouxe um negócio interessante que foi o sentimento da Echidna em relação a uma certa pessoa, que é o tal do inimigo em comum que ela tem com Aldebaran. Já foi respondido pelo autor em Q&A que a cor preferida da Echidna é a prata. Em Nostella no Life, Aldebaran pensa sobre como o objetivo final dele tá na inveja. No arco 4, a gente tem aquela cena da Echidna falando que odeia a Emilia. E juntando isso com a narração de Nostella no Life 3, sobre os sentimentos da Echidna sobre o inimigo em comum, ser o perfeito exemplo de como amor e ódio são dois lados da mesma moeda, eu cheguei numa conclusão aqui. E se a Echidna amava a Satella? Até mesmo na side story do Roshin, que eu fiz vídeo sobre, tá aí no card, a Echidna é dita como tendo um certo nível de preocupação com a Satella, bem fora do comum de meras amigas. Ela diz que a única pessoa que adquiriu um fator por conta própria foi esse tal inimigo. Aí o Aldebaran vira e fala que o objetivo final dele é a inveja. Mano, ela amava a Satella pra caralho. Também foi dito pelo autor que a Echidna usa aquele vestido porque uma certa pessoa, há muito tempo atrás, disse que ele ficava bem nela. Eu tenho certeza que foi a Satella quem disse isso. Mas e aí? O que vocês acham dessas minhas cravadas? E, bom, tem a ilustração também, né? Não é novidade nenhuma a Funda de ReZero discutindo sobre Aldebaran ser um clone ou não do Subaru. Mas essa ilustração é de fuder o cu do palhaço. E tipo assim, é muita similaridade. A roupa, o cabelo. No arco 8, a Sphinx diz que o Aldebaran é idêntico a ela, no quesito de ser um experimento que falhou em cumprir o seu objetivo, no caso, o objetivo do criador. Mas isso não é literal. O Aldebaran não é o resultado do mesmo experimento da Sphinx, porque ele não tem o corpo de um espírito. Ele não é feito de mana igual aos Ryuzus, mas ele ainda é uma criação que recebeu um propósito, assim como a Sphinx. Agora que eu paro pra pensar, eu nunca elaborei essa cravada, né? Eu só falo que ele é um clone e é isso. Mas agora eu vou elaborar melhor. Tá muito famosa a teoria dele ser um clone, mas só essa frase abre margem para muito tipo de interpretação. Por exemplo, que tipo de clone ele é? Não é um clone tipo a Sphinx. Como eu falei, o corpo dele não é feito de mana, senão a gente já teria visto ele se desfazer. E a Beatrice, a Eridna ou até o Julius, ou qualquer outro combatente experiente, teria o reconhecido como tal. Então que tipo de clone ele seria? O meu palpite é que ele seja um clone criado a partir da transcrição da alma, que é a magia que o Rosvo usa para se manter vivo até o presente momento. Mas para complementar esse argumento, eu vou citar outro momento, só que do arco 9 dessa vez. No capítulo 31, o Alcânica chegou no Aldebaran com a ideia de como eles devem se chamar. O Alcânica sugere que o Aldebaran seja chamado de Origem e que o próprio Alcânica seja chamado de Descendente. E se essa for a resposta certa? Tem gente que especula que o Aldebaran pudesse ser o pai do Subaru, mas e se for ao contrário? E se o Aldebaran for o filho do Subaru? A transcrição da alma tem uma condição que é de que ela só é possível entre aqueles que possuem uma relação sanguínea, que sejam parentes. Já ocorreu uma divisão na alma da Echidna, existem várias dela inclusive, o que impede ela de ter feito a mesma coisa com a alma do Subaru. Bom, esse arco tá prometendo muito conteúdo, e quem imaginaria que a gente ficaria sabendo de tanta coisa assim? Um dos maiores mistérios da obra, Natsuki Aldebaran, está sendo desenvolvido. Enfim, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, de conferir os links na descrição e de hypar o vídeo. Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido do início até o final. Valeu, falou e nos veremos em breve.